Começa agora o programa Gerando Amor com Celina Sobral. Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o programa Gerando Amor. Eu sou Celina Sobral e convido você a se recolher rapidamente, deixar o seu pensamento em Jesus, sentir o abraço carinhoso do Mestre, nos envolvendo, nos fortalecendo, aliviando nossas dores, nossas preocupações e nos dando a certeza de que está sempre conosco, como amigo fiel, nos abençoando, nos livrando de todos os males e nos mostrando sempre o caminho certo a seguir. Bom, refletindo mais uma vez sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, mansos e pacíficos, porque é uma necessidade cada vez maior na nossa vida diária de mantermos a mansuetude, de nos colocarmos em condição de ouvir os sinais do alto, de estarmos em paz conosco mesmo, interiormente, e também em paz com todos aqueles que estão lidando conosco, que estão à nossa volta. A bem-aventurança para aqueles que são brandos e pacíficos é uma promessa divina que nos incentiva a melhorarmos essa nossa condição. Porque hoje em dia, os altos níveis de depressão, de ansiedade, de síndromes, mostram que o planeta Terra, que nós seres humanos encarnados, ainda precisamos muito e muito controlar e aprender nos equilibrarmos. Estarmos em situação de alinhamento com as verdades do Mestre, com as leis divinas que nos cobram a consciência incessantemente. Esse capítulo começa falando das injúrias e violências, e realmente nós muitas vezes lançamos palavras, até mesmo desejos e sentimentos que não são saudáveis para o outro, para aquele que nos prejudica, para aquele que nos fez mal, segundo a nossa visão, segundo o nosso entendimento. Porque muitas vezes aquele que está nos testando, ou então lançando contra nós alguma injúria, alguma violência, é justamente a quem nós temos que perdoar, entender, nos colocarmos no lugar dele, porque às vezes estão em momentos de desequilíbrio, de tristeza, de desamparo, sentindo-se em situação diferente do que a gente está, do que a gente já compreende, e de repente não enxergando a proteção divina e a condição de gratidão que precisamos apresentar a tudo. E essas violências geradas para o outro, para o universo no geral, prejudica a nós mesmos. Essa parte fala de estarmos condenados no juízo pelas coisas que fizemos errada, dessas acusações, dessas ofensas. Só que esses juízos, esses juízes, estão exatamente na nossa consciência, nos apontando o dedo, dizendo que nós vamos ter que responder perante toda a verdade existente em nossa volta, no universo e principalmente no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Lá, quando retornarmos, não teremos como esconder nem disfarçar nossa situação de sentimento, de moral, até mesmo de aprendizagem, porque aqui nós podemos disfarçar o que sabemos, o que não sabemos, mas como seres de espíritos que somos, não tem como. Então, a afabilidade, a doçura,
a beneficência com os nossos semelhantes, com aqueles que estão esperando o nosso entendimento, se faz cada vez mais necessária, porque muitas vezes nos mostramos também bons, compreensivos com os de fora e dentro de casa, ou então com aqueles que estão perto de nós, tudo diferente. Ou então o contrário, não é? Somos verdadeiros carrascos fora de casa e às vezes as pessoas que nos conhecem dizem, não, ele não faria isso, não é assim. Olha aí a falta de transparência, a falta de sermos realmente afáveis, doces de uma maneira só, nos mostrando a todos a nossa real condição de moralidade, de espírito. E aí vem a paciência, dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, para que a gente não se aflija quando estivermos sofrendo, mas bem dizer a Deus Todo-Poderoso, né, que nos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Nós não conseguimos ainda entender direito o sofrimento, a dor porque repassamos. Muitas vezes estamos nos livrando de males maiores. Estamos quitando débitos passados. Então, a paciência é uma caridade. A compreensão, a indulgência em relação ao outro. Essa prática da caridade tão necessária à nossa evolução se faz também pela paciência. Lógico que a vida não é fácil, mas ela se compõe de mil nadas, né? Que são picadas de alfinete que acabam por ferir. Muitas e muitas vezes nós nos magoamos, nos ofendemos e nem foi a intenção do outro. O julgar nos coloca em caminhos errados, em sofrimento. Não sabemos ainda o que é o certo e, na verdade, não sabemos o que se passa no coração do outro. Então, vamos realmente acalmar a nossa mente, o nosso coração, em relação àquilo que achamos que está tudo errado. Obediência, resignação, razão e coração atuando, mas que seja de uma forma mais mansa, mais tranquila, para que não venhamos a sofrer dores maiores no futuro, sem a necessidade. O capítulo de Mansos e Pacíficos fala da cólera, que quando nos vemos, se tivesse um espelho, que pudéssemos ver a nós mesmos completamente desequilibrados e desorientados, nós teríamos vergonha de nós. Então, procurar pensar antes de agir e de falar. Procurar rezar, fazer prece na hora que estamos sentindo que está vindo desequilíbrio, que está vindo aquela condição de nos tirarmos realmente do sério e passarmos por coisas e fazermos coisas que vamos nos arrepender para o resto da vida, por muito e muito tempo na nossa existência como espírito, porque não tem como fugirmos das leis divinas. Então, quando nós nos propusemos mesmo a melhorarmos, a estarmos numa condição que queremos modificar para seguirmos os ensinamentos de Jesus e para crescermos espiritualmente, tenhamos a certeza de que vem todo o auxílio do alto, dos nossos mentores, dos nossos protetores, de Jesus, de Deus. Então, vamos nos entregar a esse Pai maior, para que possamos logo sair dessa condição de tantas desavenças e de tanto sofrimento para nós mesmos. Então, nesse instante, eu desejo a você muita alegria, muitas bênçãos, muitas coisas boas vindas do alto, vindo ao seu redor, te fortalecendo e te iluminando.
para que cada dia nós possamos, sim, modificarmos esse interior de nervosismo, de raiva, de desequilíbrio, para sermos um ser humano de luz, de auxílio ao próximo, mansos, mais pacíficos e mais iluminados, juntos com Jesus, segurando nas nossas mãos, nos abençoando e nos aliviando de qualquer coisa negativa. Que Deus abençoe você e todos que estão à sua volta. Até o próximo Gerando Amor. Fiquem com Deus. Você acabou de ouvir o programa Gerando Amor com Celina Sobral.